Oi, oi. Olá, tudo bem? Vamos esperar aqui o pessoal ir chegando. Vamos ver se a Nathalie tá por aí. Tudo bom, Aline? Obrigada aí por você estar aí com a gente. Vendo aqui. Vamos só esperar aqui o pessoal chegar. Oi, amiga Flávia, tudo bom? Vamos ver, cadê a Nathalie? Esperar a Nathalie chegar aqui para eu chamá-la aqui. Gente, tá um frio aqui, nossa senhora. Amanhã vai nevar aqui. Eu acho que onde a Nathalie tá também. Olá, Nacaline, Duda, Mariana, Giovana. Ah, tá aqui. Nathalie tá aqui, ó. Chegou aqui. Vê se eu chamo ela aqui pra gente começar. Ela chegar aqui e a gente já começa. E eu tô vendo que tem minha prima aqui, Olivia, também. Tudo bom? Olá, boa Oi, Nathalie. noite. Tudo bom, Nathalie? Como é que você tá? Tudo em paz? Tudo bem? Ai, Tá me ouvindo bem? sim, Ah, então tá dá bom. dando pra Tá me ótimo. ver? Tô sim. Tô Ah, esperando o pessoal entrar aqui. Tô vendo que já entrou um pessoal. tá, Aí a gente começa. certo. Mas tá Bom, tudo bem por aí? Muito sim, frio um aí pouco. na Itália. E por aí? Tá fazendo quanto hoje aí de temperatura? Só de curiosidade. Tem gente, faz um tempo que eu não É, olho, mas eu acho que em torno de é, né? 3, 5 graus no 3, 5 máximo. graus? É, Nossa, ah, aqui tá, tá menos. amanhã vai ser, acho que a máxima vai ser -6, você acredita? Tá. Não tanto Amanhã frio vai. quanto aí. É um frio pra burro amanhã aqui. Eu tô assim já. Sim. Hoje a gente até foi resolver mercado, essas coisas, porque amanhã vai nevar, né? E aí vai ficar difícil pra ir Eita. pra rua, né? Aqui Né? nevou em É. dezembro, 1º de dezembro, e foi Aham. pouquíssimo e só. Né? É assim, quando a gente vê é bonito, né? Aquela neve e Só tal, que é depois de um bonito. tempo, né? Mas depois de um tempo, né, fica complicado, né? No dia a dia eu Sim, acho que atrapalha bastante, né? sim. É, É, depois acho que melhora, né? Mas eu acho que pois daqui a é. pouquinho a gente já pode ir começando, né? Nathalie, eu quero primeiro te agradecer. Agradecer por você estar aqui com a gente hoje, Eu pela que sua agradeço o convite. disponibilidade, a sua atenção aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E quero agradecer também todo mundo aí que já está entrando, que está se unindo a gente, né, que está participando dessa live aí conosco aí. Hoje a gente vai, né, Nathalie, como a gente estava falando mais cedo, a gente vai abordar as diferenças, né, de você estudar e morar na Europa. Né? A gente vai fazer uma análise aí comparativa, né, para todo mundo que tem interesse de morar, estudar fora e tudo mais. São muitas diferenças e eu acho que vai ser bem legal essa nossa conversa de hoje. Estou bem Com animada. certeza, sem dúvidas. Só para o pessoal que está nos ouvindo agora, só para vocês entenderem como é que a gente vai fazer essa divisão, a gente preparou um roteirinho que a gente vai começar, né, explicando para vocês, né, quais são as diferenças, né, da gente morar na Europa, morar nos Estados Unidos, quais são os desafios. Depois a gente vai passar para os estudos, né, como é que você faz para estudar em cada um, né, desses lugares. E também vamos falar um pouquinho da nossa experiência, né, pessoal, né, Nathalie? E falar também o porquê que a gente acha que é importante, né? Toda essa experiência, Sim, esse esforço da gente, né, sair do nosso país com e certeza. buscar outras oportunidades, outras experiências, né? Então, para a gente começar, eu
primeiramente eu queria, né, me apresentar. Muita gente, muitos seus seguidores ainda não me conhecem, então acho que vale a pena dar essa Com palhinha, né? certeza. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Stumpf. Eu sou advogada, tenho 35 anos. Eu sou fundadora da LLM Coaching, né, que é uma consultoria especializada para quem está aplicando para mestrado em Direito no exterior. Eu morei, né, desde 2015, né, eu estou morando fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, né, em 3 cidades diferentes. Eu morei primeiramente em Ann Arbor, em Michigan, depois em Los Angeles, em Nova York, e atualmente eu estou morando em Haia, na Holanda, né. Eu fiz o meu mestrado em Direito na UCLA, né, na Universidade da Califórnia, Los Angeles. Me formei em 2018, né? Eu consegui uma bolsa, baseada no mérito, né, que eles chamam de Merit-Based Scholarship. E desde então, enfim, eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei aqui na Holanda também. Então, eu acho que vai ser uma troca bacana aí, que eu sei que você também tem uma experiência muito bacana. Então, eu queria agora que você falasse um pouquinho de você, por favor, e se apresentasse aí para o pessoal aí que tá participando dessa live hoje aí com a gente. Bom, então, prazer pessoal, boa noite, boa tarde. Pois a Meu gente nome não é sabe, né? Natália Mas. Gugel. Não sei onde é que vocês estão. Pois é, Bom, verdade. meu nome é Natália Gugel, sou a fundadora do Estudando no Exterior. Para quem ainda não conhece, entra lá na minha página no Instagram. Então, atualmente eu estou finalizando o meu mestrado em Relações Internacionais, com foco em Direitos Humanos, aqui na Universidade de Padova, na Itália. Inclusive, entreguei ontem minha dissertação, falta só apresentar para me livrar. Que já fazem Maravilha. 2 anos e alguns meses que eu estou aqui nessa luta. Imagina. Bom, e eu também consegui uma bolsa de estudos por mérito, que é a Padova International Excellence Scholarship Program, tá? Que é só para o primeiro lugar do curso, eles fazem um ranking, então com base nos méritos acadêmicos, consegue a bolsa, uma bolsa completa. Então foi isso Parabéns. que me manteve aqui durante todo esse tempo. Obrigada. Durante esses 2 anos e alguns meses que eu estou aqui na Itália, eu também tive outras experiências internacionais. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer meu estágio na ONU, em Genebra. Então, foram 6 meses. Foi uma das melhores experiências da minha vida, digamos. Fora isso, também participei de vários eventos, conferências, simulações e várias outras bolsas de estudos também que eu consegui. Então, assim, meu foco sempre divulgar minhas experiências e oportunidades internacionais no meu Instagram, tá, gente? E tô aqui hoje, né, para conversar com a Georgia, para que a gente possa trocar essas experiências de estudar na Europa e de estudar nos Estados Unidos e trazer um pouco dessa comparação, que eu acho que é muito importante Com e é uma certeza. dúvida de vários dos meus seguidores também, né? O que é que eu foco? Em ir para a É, Europa ou em ir para os Estados Unidos, né? Qual é o que é. vai me abrir mais oportunidades? E eu acho que, para começar, tudo vai depender também do seu objetivo. Eu acho que a gente pode Sem começar por dúvida. aí. Sem dúvida. Eu acho que vai depender muito dos seus objetivos, do seu perfil, daquilo que você busca, né? Eu acho que qualquer Isso. um, né? Qualquer uma das duas opções, eu acho que são excelentes opções, né? Eu tive oportunidade de experimentar um pouquinho das duas e eu posso dizer que as duas são muito gratificantes, são experiências assim muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito Claro. complementares, né? Eu acho que, inicialmente, assim, eu queria dizer o como era importante você buscar ter essa experiência internacional. E eu não digo isso mais assim, porque é interessante colocar no currículo, ou porque é bacana, ou porque você simplesmente vai morar no exterior. É muito mais do que isso, né, Nathalie? Eu acho que, por exemplo, eu acho que uma Sim. das coisas que, pelo menos na minha percepção, né, e na minha experiência, eu acho que desde que eu saí do Brasil em 2015, eu saí muito da minha zona de conforto. Então, eu tive que superar muitos desafios, né? Sim. Não Eu acho que só esse é o em primeiro termos ponto. de. Exatamente. Não só em termos assim de língua, né? De cultura, de lugar diferente e tal, mas muito mais do que isso. Eu acho que uma das maiores, né, desafios que eu posso dizer assim que você tem é você se adaptar numa nova cultura, num novo ambiente, com novas pessoas, você começar do zero, né? Porque quando a Isso. gente está no Brasil, a gente tem o nosso networking já formado, você tem a sua rede de apoio, você tem seus Tem a amigos, sua família. família, né? E quando você sai do Brasil, você infelizmente acaba deixando isso para trás, né? Obviamente Tem que que você construir continua tudo do novo, mantendo, do exatamente, você zero. mantém o contato com as pessoas, obviamente, você continua tendo as suas relações, né, pessoais com Claro. todo mundo,
mas infelizmente você está sozinho no novo país, tem que recomeçar do zero, ninguém te conhece, você tem que se provar. Então eu acho que isso faz com que a Isso, pessoa tenha uma resiliência muito grande, né? Uma com força de certeza. vontade muito grande. Então, se eu for comparar, por exemplo, a Geórgia de antes de 2015 e a Geórgia de hoje, Bem eu diferente. digo que eu É mudei outra. muito, assim. Eu sou outra pessoa. E uma das coisas que eu acho que vale muito a pena, né, de você, no caso das pessoas que querem, por exemplo, estudar fora, né, não só você se tornar fluente numa outra língua, mas você também conhecer pessoas do mundo inteiro, né, você ter um network internacional, Isso é você muito ter importante. contato com pessoas de várias culturas diferentes. Eu acho que é muito legal você aprender com diferentes, né? Você aprender com pessoas que têm tradições, culturas, enfim, têm um background completamente diferente do seu. Eu acho que isso agrega muito, sabe, assim, para a sua Uhum. experiência de vida, para você como pessoa mesmo, sabe? E, enfim, eu tô falando muito aqui, mas fala agora da sua percepção, assim, o que que para você Acho que assim foi mais desafiador assim, toda essa experiência sua internacional, enfim, desde que você saiu do Brasil, o que que você acha que você mais aprendeu? O sim, eu que acho que que mais foi você já falou desafiador? basicamente tudo. Uhum, Foi realmente muito complexo esse início, quando eu decidi realmente vir estudar aqui, porque foi minha uhum, primeira experiência fora de casa. Então, eu nunca tinha ido morar em outro canto, ainda mais assim, em outro país, a sim. 7.000 quilômetros de distância da minha família, Só um dos meus pouquinho longe, né? amigos, Só um pouquinho. do meu namorado, assim, só um pouquinho longe. Só um Então, pouquinho. foi muito difícil esses primeiros meses de adaptação, de entender que eu não tinha um suporte ao meu lado, de eu tinha que fazer tudo sozinha, entender que eu estava em Acho. outro país. Então, eu tinha que aprender uma nova língua, é italiano. Então, eu tive que aprender o italiano para conversar com as É, pessoas. Eu imagino. tive que aprender a comer coisas diferentes, saber que não é a mesma alimentação. E apesar de eu É. gostar muito de pizza, eu gosto muito de macarrão, é diferente. Não é o Sei, mesmo, não é lógico. o nosso tempero, é um pouco diferente. Para vocês terem noção, eles não comem pizza com frango e eu fiquei chocada quando descobri isso. Aham. Então, assim, são pequenos E não detalhes. põe ketchup, né? Porque se Não, botar pode ketchup é não. crime. Não, É não. crime botar ketchup na Itália. Sim, É, eles te olham feio, viu? Se você fizer isso. olha, Pelo amor de Deus, não faz isso. não façam isso. Mas então, assim, são pequenos detalhes que a gente acha que não é nada, que é fácil, mas quando a gente tá vivendo isso todo dia, né? E juntando tudo isso de uma vez, acaba sendo até pesado. Então, assim, os primeiros meses eu acho que são os mais difíceis, realmente, porque você tem Verdade. que criar o seu novo estilo de vida, né? Você tem que se adaptar. E você não pode pensar que você tá vindo de fora, então eu vou me manter do mesmo jeito, eu vou ser aquela mesma É, pessoa, eu vou trazer, eu não vou mudar, eu vou levar o mesmo estilo de vida. Não, não vai. você aceitou É, mudar de país, você aceitou adentrar em uma nova cultura, então você tem que estar aberto, você tem que ser flexível e você tem que se adaptar a essa nova cultura. Não é a cultura que vai se adaptar a você, né? Eu acho que isso é muito importante ressaltar. É você que sem tem que se dúvida. adaptar. E Exatamente. assim, outra coisa que é muito importante é você criar a sua rede de apoio. Você não pode simplesmente manter a rede de apoio que você tem no Brasil e achar que tudo que der errado, tá passando mal qualquer coisa, ligar pro pessoal à distância, né? Não vai Não, resolver. Você tem que acabar criando a sua rede de apoio também naquele país. Então você tem que ser aberto para novas amizades, procurar se conversar com pessoas diferentes, porque isso é muito importante. E como você falou, né, Jorge, mais na frente, anteriormente, o uhum, networking é algo que você vai levar para sua vida profissional. O networking é muito importante. Então, essa rede de é, contatos que você constrói durante o seu intercâmbio, durante seus estudos no exterior, ela pode também ser um ponto que vai ser necessário lá na frente. Então, por isso que eu com sempre certeza. reforço a importância do networking, porque nunca se sabe, né? Um dia, no outro, quando é que você vai precisar daquele apoio. Então, sempre pense nisso também. Então, acho que é É, sem dúvida. basicamente isso. Eu acho que, né, quando a gente fala de networking, né, a gente pensa muito na parte profissional, né, mas na verdade todo relacionamento interpessoal é um networking, né? Nós estamos Isso. falando de pessoas, né? Então, desde a pessoa que você, né, faz uma amizade mais íntima, né, que você vai poder contar no seu dia a dia, que você vai dividir um pouco, né, esses desafios que você está passando no novo país, às vezes dessas pessoas que surgem às vezes oportunidades até profissionais, né, Isso. né, relações que a gente cria, né, essas relações interpessoais mesmo, né? Às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes até tipo em ocasiões mais esdrúxulas assim. Eu, por exemplo, tenho uma amiga aqui em Haia, né, que eu conheci
na academia no primeiro dia que eu fui, pra você ter ideia. E acabei depois trabalhando com o marido dela. Então, assim, muito, muito doido isso, sabe? Assim, o mundo é muito pequeno e eu acho que é muito Isso. importante a gente ter essa flexibilidade, estar aberto a novas culturas. Não é fácil, principalmente quando você está começando do zero e não conhece ninguém. Quando você faz um curso, por exemplo, né, você começa um mestrado ou um curso de verão, ou enfim, qualquer experiência, né, de estudo, né, ou de trabalho, você vai para um novo ambiente, você automaticamente você já vai conhecendo novas pessoas, né? Mas quando você começa num país em que você não vai para esse país com esse objetivo, isso eu falo muito para as partners, né, as pessoas que vão acompanhando e os partners também, né, que tanto mulheres quanto homens, né, acompanham às vezes seu marido, sua esposa, o seu Isso. namorado, né, o seu companheiro, sua companheira. Então, muitas vezes essas pessoas elas vão para um novo país e estão totalmente sozinhas, não conhecem ninguém, começam do zero. E é muito importante a gente mostrar que é possível a pessoa recomeçar, é possível a pessoa ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando ela está acompanhando, né? Vai depender muito dela, obviamente da força de vontade, dela estar aberta para essas possibilidades também, né? Mas eu acho que é importante mostrar que, né, para todo mundo sempre tem uma opção de Com certeza. começo, né? De recomeço, E você né? falou nessa questão de dependentes, mas não só isso. Muita gente está vindo estudar fora, mas está tendo aula online. Não está Com imersa dentro certeza. do ambiente de sala de aula, né? E E isso faz toda a também diferença, né? É, e isso acaba dificultando também você conhecer novas pessoas. Você conhece as pessoas pela tela do computador, pelo Zoom, mas claro pois que é, não é a mesma coisa de você conhecer uma pessoa em carne e osso, né? Digamos assim. Então, até com essa certeza. questão do ambiente online está dificultando isso, a pandemia está dificultando um pouco isso, mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar contornar esses desafios. Pois é, a gente faz o que pode, né? Aquela É, coisa. É, se agora é virtual, né? A gente, pelo menos, a gente tenta essa interação virtual. Como a gente mesmo, né? Eu e você, né? A gente nunca se sim, conheceu pessoalmente, estamos aqui hoje, né? mas Então, com nós somos certeza. exemplo disso, né? Com E certeza. é Não, muito tem muita gente que importante. eu conhecia através do Instagram, que são grandes amigas agora, e não conheço pessoalmente, mas É muito sempre doido tem um isso, né? Mas é carinho, muito né? legal, né? Sim, Isso eu acho fantástico, assim. Mas com a certeza. gente, né, voltando aqui para o nosso assunto hoje aqui em pauta, a gente vai agora então pular um pouquinho, né, Nathalie? Eu vou te perguntar o que que você achou assim, né, de diferente, né, de morar, por exemplo, no Brasil, na Europa, em termos assim de diferenças culturais, em diferenças assim, até de moradia, de estilo de vida, enfim, de tudo aquilo que foi diferente para você, por exemplo. O que que mais te chocou, assim, ou que mais você teve, digamos assim, dificuldade de superar, de se adaptar? Enfim, o que que você, né, dá um pouquinho o teu feedback nesse sentido pra Tá, gente bom. aí. A primeira coisa, assim, que eu acho, como eu disse, foi a minha primeira experiência fora de casa. Então, eu tive que me adaptar a uma rotina individual minha e Uhum, que eu tinha que dar conta de casa, cozinhar, dar conta dos estudos. Então, assim, me dividi em várias pessoas, uma coisa que eu não estava acostumada. Então, uhum, essa foi uma das maiores dificuldades, ter que aprender a cozinhar, né? Ter que aprender a fazer coisas diferentes. Assim, como eu disse, né? A comida é diferente do Brasil. Então, eu tive que aprender a cozinhar na Itália, cozinhar o que eles comem e o que estava ao meu alcance. Então, já foi aham, outro desafio. Então, eu já vi, eu acho que para mim o ponto que foi mais impactante foi realmente a comida, porque eu não esperava que fosse tão diferente, mas sim é. E eu acho que basicamente isso foi uma questão culturalmente diferente. E em relação também ao pessoal, as pessoas em si, apesar de que eles são um pouco calorosos, eles não deixam de ser europeus, eles são um pouco mais frios do que a gente. Então, uhum, até a questão das amizades é um pouco diferente. E outra coisa que eu uhum, percebi, isso também é diverso se o italiano é do sul ou do norte, porque já no norte já é mais frio do que o pessoal do sul. Então, assim, entre eles mesmos eles já têm essa diferença. Então, você tem que entender que é a cultura deles, que eles são um pouco mais frios, mas que não é que ele tem nada contra você, mas é porque é o jeito deles. Então, acho que isso foi uhum, também uma coisa que aos poucos, né, eu fui aprendendo. E que eles também são muito fechados na cultura deles, né? São muito limitados, digamos assim. Então, eles não queriam, como eu morava numa residência de italianos, no começo, assim,
eu mostrei que eu não sabia italiano, eles conversavam em inglês comigo. Aos poucos, eu fui tendo que Uhum, aprender o italiano para conversar, porque eles foram meio que me forçando a conversar em italiano. Então, eles também são muito fechados na língua. Então, você uhum. tá entrando em outro país, você tem que tentar aprender a língua daquele país para se comunicar com as pessoas, para tentar resolver seus problemas. Então, é toda essa questão, né, de adaptação. E outra coisa também, que o Brasil é um pouco burocrático, né? Eles gostam muito de papelada, porém, a Itália se supera. Então, tudo para eles é uma burocracia, é um documento que eles Uhum. precisam. Gente, é uma dor de É tipo cabeça. Portugal, porque Portugal é bem burocrático também. Não, eu acho que a Itália se supera de É. qualquer um. Então, assim, Dizem que a França é sempre. horrível também, né? Nesse sentido, É, né? De burocracia, né? mas, gente, é É. sempre assim uma coisa que você tem que resolver. Todo ano tem que estar renovando o visto de residência. Sempre dá um problema, um papel que falta, porque todo ano eles mudam e eles querem uma coisa nova. Então, assim, é outra coisa que é bem chatinha aqui na Itália também, essa questão da burocracia. Da burocracia, né? Sim. É. E Então, do acho meu lado, assim, né, fazendo um comparativo, né, dos Estados que. Unidos aqui para a Holanda, por exemplo, né, uma das coisas assim que eu mais percebi, né, fazendo uma comparação não só assim da questão dos desafios e tudo mais, mas trazendo um pouquinho da minha percepção assim da diferença entre né, esses dois lugares, né, por exemplo, nos Estados Unidos, eu percebo muito que o americano, ele já nasce, né, um líder nato, assim, ele já nasce sabendo fazer Uhum. networking, tendo opiniões próprias, sabendo se vender. Isso foi uma coisa que, para mim, foi muito impactante, assim, né? Porque quando a gente começa até pelo application, né? Quando a gente começa a aplicar para essas vagas, né, de mestrado e tal no exterior, você começa a ver que a forma como eles pensam é diferente, né? Eles, na própria application deles, eles se vendem, eles falam com muita segurança, eles têm né, uma forma de se posicionar que, para a gente, às vezes, na nossa cultura brasileira, soa até um pouco arrogante, né? Mas para eles é algo super natural, é algo super comum entre eles, assim. Porque é um país que meio que promove essa competição, né? Os Estados Sim. Unidos, por ser um país que tem muitas oportunidades de trabalho, tem uma economia muito pujante, enfim, existem muitas oportunidades, muita coisa acontecendo lá. As pessoas têm, lógico que isso vai ter muita diferença de estado para estado nos Estados Unidos, tá? Por exemplo, Nova York é muito workaholic, se você comparar, por exemplo, com Michigan, onde eu morei também, ou até Uhum. comparando com Los Angeles, né? Los Angeles, então, apesar de ser a segunda maior capital, né, nos Estados Unidos, o segundo maior mercado de trabalho dos Estados Unidos, né, ela tem um ritmo um pouco menos acelerado do que Nova York, por exemplo, né? Além disso, eu percebo que o americano tem muita facilidade de fazer networking, tudo é evento de networking, né? Eles valorizam muito isso, né? Tanto no ambiente profissional quanto no ambiente acadêmico, né? Enfim, ambiente de estudos, assim, desde a high school até o mestrado, enfim. Na Europa, eu já percebi que seja um pouco diferente. Aqui na Holanda, por exemplo, as pessoas são um pouco mais reservadas, né? Você falou, né, as pessoas serem um pouco mais fechadas Sim. aqui. Eu senti que as pessoas aqui são mais reservadas. Esse lance, por exemplo, de networking, eu acho que aqui eles têm mais dificuldade de fazer isso. Não sei se você tem essa percepção, mas eu Sim, percebi que concordo. aqui eles têm mais essa dificuldade. Aqui na Holanda, né, em termos de oportunidades, assim, tal, comparado com os Estados Unidos, né, aqui o pessoal preza muito pela qualidade de vida, né? Nos Isso. Estados Unidos é muito Exato. assim, você vencer, você conseguir alcançar seus objetivos, o que eu acho fantástico. Eu acho que Isso. uma experiência de Estados Unidos te traz isso, ela te modifica nesse sentido, ela faz você realmente ter um outro nível de competição que eu não estava acostumada, por exemplo. Né? Quando eu vim para cá, eu estava mega acelerada dos Estados Unidos, eu até achei estranho. Falei, caramba, o pessoal aqui mira É no pedir de 6, acelerar. né? E aqui os holandeses falam assim, aqui você não tem que mirar no 10, né? Nos Estados Unidos, se você tirou 10, ainda não é suficiente. Aqui você tira 6 e tá ok. Né? Mas isso não é porque eles prezam a mediocridade, não. É porque aqui eles pensam né, que existem outras coisas na vida deles que fazem sentido também, além do trabalho. Né? As pessoas aqui têm muito mais hobbies do que nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Aqui é muito comum, depois do trabalho, as pessoas, por exemplo, jogarem um tênis, fazerem esporte, enfim, fazerem algo né, de lazer para elas, né? Dedicarem um tempo para algum hobby. Nos Estados Unidos eu não vi isso muito, por exemplo. Né? Aqui na Holanda eu vejo isso muito comum. Outra coisa, em termos de mercado de trabalho, nos Estados Unidos, além dessa questão da competição ser muito grande e tudo mais, lá preza muito essa coisa de você trabalhar muitas horas, de você Hum. ficar depois da hora, às vezes, dependendo da área que você for trabalhar, né?
virar à noite e tal, essa coisa que aqui na Europa não existe, Aqui por na exemplo. Europa não. Não tem isso. Bateu 6 horas da tarde aqui, o pessoal acabou, bateu gaveta. Mas, por outro lado, isso também faz com que o crescimento profissional seja mais lento aqui, pelo menos a minha percepção. Né? Eu vejo que como as empresas aqui são mais consolidadas, são empresas que já são grandes, enfim, e que não tem muito mais como crescer, né? Então o ritmo aqui é um pouco mais lento, é mais assim de estabilidade do que de crescimento. Enquanto que nos Estados Unidos eu vejo o oposto. Eu vejo que é um ambiente muito mais de competição, de dinamismo, Isso. e está muita coisa acontecendo, porque é muita empresa sendo criada toda hora, muita startup, muita empresa de tecnologia, bancos, enfim. Você vai assim, né, por exemplo, a Nova York, você fica assim, overwhelmed, né, assim, de tanta coisa, né, de tanta gente. E aqui eu vejo que tem um pouco mais de equilíbrio nesse sentido, né? Há mais esse respeito, né, para a pessoa, né, que, enfim, ela ter outras atividades que não só o trabalho, né? Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Obviamente não existe certo e errado, eu acho que vai muito do que você está buscando no seu momento de vida. Por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, eu buscava isso, né? Eu estava querendo esse dinamismo, essa competição, porque eu queria evoluir, né? Eu queria, enfim, me desafiar e tudo mais. E também está Uhum. sendo bem bacana ter essa experiência de Holanda, né? Que o ritmo é um pouquinho mais lento, enfim, né? Tem esse outro lado de você prezar mais pela qualidade de vida, que eu acho super bacana. Então, acho que para mim, né, a maior diferença desses dois lugares foram essas, assim, sabe? E, inclusive, assim, entrando nessa parte um pouco mais do ambiente Aham, de trabalho, né? aham, O que eu percebi quando eu cheguei aqui na Itália, que eu fiquei chocada, é que as lojas, elas abrem mais ou menos de 10 horas da manhã. E uhum. no Brasil é o quê? É 8, né? E o horário de almoço deles é de meio-dia às 3 horas da tarde. E eu ficava, gente, que Como é que horário pode, de né? almoço é esse prolongado? Porque a gente no Aham, Brasil está acostumado a 1 hora, tem. você come, engole e tem que correr para o Isso quando tem trabalho. uma hora, né? Isso quando tem uma Claro, hora. às vezes você tem que almoçar no É, trabalho mesmo porque você não pode sair, né? Então, assim, eles realmente têm esse estilo de vida mais lento, mais calmo. Eles focam realmente na qualidade de vida. E, inclusive, conversando com algumas amigas que trabalham aqui na Europa, não uhum. só na Itália, mas de uma forma geral, eles sempre falam que os europeus eles ficam chocados com os brasileiros, como eles se dão tanto pelo trabalho, como eles são esforçados. Como você falou, que nos Estados Unidos eles têm esse costume de ficar depois do horário. Aqui na Europa eles veem isso dos brasileiros, que têm o costume de chegar cedo, de ficar depois do horário, de levar trabalho para casa e sempre estar se esforçando para dar o melhor. Enquanto os europeus eles são mais tranquilos, mais lentos, levam no tempo É, deles. Então, sem dúvida. realmente assim, é um pouco mais calmo. E, inclusive, entrando no ambiente acadêmico, que é o que eu estou mais acostumada, Uhum. eu aqui você não precisa frequentar as aulas e você tem a possibilidade de você fazer a prova quando você quiser dentro do curso. Então, eu tinha 5 cadeiras, 5 matérias por semestre e eu queria Uhum. fazer as provas o quanto antes, todas de uma vez. E eles, não, como é que você vai fazer 5 provas de uma vez se você tem o ano todinho para fazer as provas? Então, eles escolhiam Uhum. 2 provas para fazer no mês, uma prova para fazer no outro mês, as outras Uhum. deixava lá pro meio do ano. Então, eles são bem assim, bem tranquilos, vai levando tranquilamente, enquanto eles ficam chocados com os brasileiros que querem fazer tudo de uma vez. Como é que você Tudo uma vez consegue só, né? estudar, fazer tudo de uma vez? Não, tem tempo, vai com calma. Então, o ambiente acadêmico é um pouco competitivo, porque como eles têm a possibilidade de fazer as provas mais de uma vez, e você pode, inclusive, recusar a nota e fazer de Uhum. novo, então eles têm uma competitividade por nota. Só que, ao Uhum. mesmo tempo, essa competitividade acaba tirando um pouco o foco do ambiente do trabalho, porque eles não têm experiências. Eles focam tanto nos estudos e eles não fazem um estágio ou têm uma experiência dentro do ambiente profissional. Então, por exemplo, eu vi que na minha graduação no Brasil em Direito, eu comecei a estagiar no segundo período. Eu estagiei o curso inteiro. Aqui não, aqui você não pensa em estagiar durante a graduação, seu foco é os estudos, seus pais lhe sustentam geralmente, ou você tem uma bolsa da universidade, e seu foco é realmente em tirar notas boas, em terminar o seu curso. E você vai pensar nessa experiência profissional depois que você termina. Então, assim, eu vejo
muito essa diferença. E eles focam muito também em voluntariados, em ter uma Verdade. experiência de ajudar a sociedade, de você ajudar o próximo, que é também muito interessante. Então, é outra coisa também, até que eu aconselho muito para os estudantes que estão vindo para a Europa, em focar também em fazer experiências voluntárias no Brasil, que a gente não tem muito esse costume, porque é algo que é até bem visto aqui. Então, eles não têm tantas experiências profissionais, mas eles focam muito também em ter uma experiência de voluntariado. Então, Sem dúvida. É isso, eu vejo assim, por exemplo, nos Estados Unidos, eles também valorizam muito essa questão do voluntariado, né? De você ter uma experiência, não só acadêmica, né? Mas você contribuir de uma certa forma para a comunidade, né? De isso, trazer, de agregar, né? Eles têm muito essa questão, né? Da filantropia também, né? Isso é algo muito isso. enraizado. Não só lá, mas É. aqui na Europa também, né? Eu percebo muito isso. E quando eu estava fazendo, né, o LLM lá no UCLA, eu percebia que tinha, assim, pessoas de todas as idades, obviamente, né? Mas eu percebia que as pessoas mais jovens, assim, não tinham muita experiência realmente de estágio. Elas não tinham experiência nenhuma. Elas já saíam, por exemplo, do undergrad, já iam direto para a law school, né? Faziam Isso, um aqui no JD mestrado do mesmo e, jeito. exatamente, e não tinha nenhuma experiência profissional, assim, né? E elas iam ter uma experiência profissional após o JD ou após até o LLM, né? Eu É. tive alguns colegas europeus super novos, assim, e eles emendavam uma coisa na outra, assim, sem qualquer, né, experiência profissional. O que eu acho uma pena, porque é muito importante você aliar as duas coisas, né, quando você está Com aprendendo. certeza. Eu acho que é muito importante você ter não só experiência, né, acadêmica, mas você ter experiência profissional também. Eu também, desde o segundo período de faculdade, eu sempre fiz estágio, sempre trabalhei e sempre aliei tanto a minha parte, né, a profissional com a parte acadêmica também. Isso. Porque eu acho que as duas coisas têm que andar juntas, né? Elas se A gente tem que estar complementam. sempre, com certeza, se complementa. A gente tem que estar sempre estudando, se aprimorando e ao mesmo Claro. tempo, né, evoluindo na nossa carreira de uma forma como um todo, né? E é uma coisa que eu percebi muito isso aqui também. Na Holanda, muita gente aqui é super novinha e meio que emenda assim a faculdade no mestrado para o doutorado. E aí você vê Isso. pessoas, às vezes, da minha idade, né, 35 anos, às vezes morando na casa dos pais, ainda super dependentes economicamente, né? Isso. E parece que o pessoal tem uma certa dificuldade de dar o próximo passo, né? Mas isso, sabia que isso é uma coisa recente, assim? Se você for pegar uma geração, né, duas gerações atrás da nossa, era totalmente diferente, sabia? Aqui na Europa as pessoas saíam super cedo de casa Hum. e por conta das universidades também, né? Saíam muito cedo de casa e nos Estados Unidos isso também é uma realidade hoje, né? Mas aqui na Europa ainda é um pouco diferente. E elas vão para as universidades, saem de casa, aí daí às vezes faz o high school, mais cedo ainda, sai de casa. E hoje aqui tá um pouco diferente. Eu não sei se é por conta do mercado de trabalho, eu não sei se às vezes é uma insegurança maior, né, dessa geração também, de dar esse próximo passo, né? Porque eu vejo que aqui, não sei se é na Itália assim, mas tem muitos programas do governo assistencialistas, né? Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa está desempregada, às vezes ela nem quer ter um emprego porque ela tem Sim. O digamos, suporte. entre aspas, aquela bolsa, né, que o governo dá, e a pessoa se acomoda com aquilo ali, né? A É. pessoa pensa assim, para que eu vou me esforçar se eu tenho aquilo garantido? Isso é uma coisa que aqui, às vezes, eu acho que a mentalidade essa de não ir além vem muito disso, né? Do governo dar muita coisa, né? Porque você paga impostos altíssimos aqui, mas eles esperam que o governo faça tudo para eles, né? O que acho Uhum. que é um conceito, digamos assim, um pouco equivocado, porque você não pode deixar, por exemplo, nas mãos do governo a sua vida, né? Você tem que Isso. construir a Com sua carreira, você certeza. tem que construir a sua vida através do É. seu esforço, né? E aqui eu Claro. vejo que eles esperam muito né, dos órgãos públicos em geral, né? E não em empreender, enfim, correr atrás, e, enfim, não estou querendo generalizar, que obviamente que Não, tem claro. pessoas de todos os tipos, né? Mas eu percebo que os jovens aqui têm muito essa postura, né? E Assim, às vezes por isso, né, acabam saindo muito tarde das universidades e indo para o mercado de é, trabalho muito tarde, né? no caso aqui dos jovens, na Itália, eu vejo mais essa dependência dos pais mesmo. Então, por Uhum, exemplo, tá na graduação, tá morando fora de casa, tá estudando em outra cidade, mas é o pai que paga a universidade, é o pai que uhum. paga o aluguel, então tem sempre essa dependência dentro de casa. E terminou o curso, volta para casa, volta para sua cidade. E aqui também eles têm
digamos assim, essa dificuldade de sair de casa. Então, geralmente, eles casam um pouco mais tarde, muito depois dos 30 Uhum. assim, isso é muito comum. Então, várias pessoas ficam chocadas quando eu digo que eu sou casada e eu sou bem novinha, não tenho 30 ainda. E o pessoal, nossa, mas você já é casada, por quê? Uhum. Sabe, eles até acham isso, assim, um pouco estranho, porque no Brasil, geralmente, a gente tem a cultura de casar mais novos, né? Mas aqui na Itália, não, é bem depois dos 30 lá pros 35. Tem gente ainda que tá morando com os pais, então é É, isso. é um pouco diferente, né? É. E, e assim, em termos assim acadêmicos, né, que a gente também sabe pensando em abordar esse assunto, né, para a gente diferenciar um pouquinho. Muita gente que está aqui nessa live hoje, eu sei que tem interesse de estudar fora, né? Eu gostaria de falar um pouquinho também dessa diferença do ensino, né, do Brasil para os Estados Unidos, para a Europa, né? A gente abordar um pouquinho essas diferenças assim. Eu, por exemplo, Isso. que uma das coisas que eu mais percebi assim de diferente, né, assim quando eu comecei o meu LLM, né, comparado, né, com o Brasil. Primeiro, né, no Brasil a gente está muito acostumado assim a ter aulas expositivas, né, em que o professor vai lá, vai explicar, ele vai ensinar a matéria para você, né? Você não tem, em regra, né, que se preparar muito para aquela aula, né? Em termos de Uhum. material e tal. Às vezes até tem uma solicitação, né, de que você lê determinado Diamante. número de Isso. páginas e tudo mais, mas não tem aquela coisa de você ter que ler cases para discutir um caso concreto em sala de aula e tal. Nos Estados Unidos, eles utilizam o método socrático de ensino, né? Que como é que funciona isso? Eles falam para você se preparar, você vai ler, e é um material absurdo, a quantidade de coisas que eles mandam você ler. Né? Eu Nossa. ficava assim no início, assim, nossa, realmente tem que ler 100 páginas aqui para amanhã? Eu ficava assim, nossa, mãe, mas vamos embora. E aí você vai ler aqueles cases todos, né? Porque o sistema jurídico lá é bem diferente do nosso, né? Porque o nosso é baseado na civil law e o deles é na common law. Então, é muito baseado no estudo de casos concretos. Então, por exemplo, no mestrado em Direito lá, né, no LLM, eles fazem muito esse estudo de casos. Então, você tem que ler o caso antes de ir para a aula, e aí na aula você vai debater. E você, quando for para a aula, você já tem que ter todas as opiniões formadas sobre aquele caso. Né? Você não pode achar que você vai aprender sobre ele na aula. E o que às vezes me deixava um pouco intrigada no início, né? Depois eu me acostumei, que eu vi que realmente a lógica do sistema jurídico deles é diferente. Mas uma coisa que me entregava muito era que você às vezes não tem uma solução para aquele case. Né? Você vai ter ali Uhum. aquele julgado e tal para aquele caso concreto, mas você analisa, discute, e não existe assim digamos assim, uma resposta certa. Né? Vai ser muito Sim. caso a caso, vai depender Depende da cabeça do de pessoal. exatamente. Então, assim, é uma coisa que para a gente, às vezes, está acostumado com doutrina, né? É um pouco doido isso, né? Aí, com o tempo, você vai modificando, né, essa forma de pensar e tal. E isso é muito legal também, né? De fazer o direito fora do Brasil, você aprender outro sistema jurídico, né? E criar Sim. vocabulário jurídico em outra língua e tal. Então, eu acho que isso é super valioso nesse sentido, né? E outra coisa que eu percebi de diferença na avaliação de ensino deles lá é porque lá eles avaliam, né, os alunos de acordo com a posição deles perante a turma. Eles fazem como se fosse um ranking, né, entre os alunos, Sim. né? E no Brasil a gente não está muito acostumado com isso. No Brasil a gente vai lá receber aquela nota, aquela escala lá de 0 a 10, digamos assim, né, na sua prova, e você vai ser aprovado ou não dependendo da média que a faculdade te exige, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eles vão usar conceitos, né, de letras, por exemplo, A plus, B plus, B menos, enfim. Eles vão ter esse tipo, né, de avaliação diferente e vão te avaliar de acordo com a tua classe. Se você, por exemplo, foi Entendi. mal, mas a turma inteira foi mal, não necessariamente a sua nota vai ser baixa. Eles vão te comparar com os outros da turma, né? Então, isso é Ah, uma coisa entendi. que eu achei muito diferente, assim, comparado com o Brasil, né? E, enfim, queria que você Sim. também falasse um pouquinho aí, o que que você achou, assim, de diferente, assim, das aulas no Brasil e aí na Itália, para a gente Tá. saber um Bom, pouquinho também. como eu falei um pouco do sistema de ensino, né, que eu achei mais tranquilo aqui, de forma geral porque eu estava acostumada no Brasil que eu tinha que fazer 3 provas por disciplina. Se eu não passasse, se eu não passasse na matéria, né, de forma geral, eu tinha Uhum. que repetir toda a matéria, que é isso que acontece aqui no Brasil, que é isso que acontece no Brasil. Enquanto aqui na Itália não, você só precisa fazer a prova novamente.
Você tem até a opção de escolher a sua nota, não gostou da nota, você recusa, você faz a prova de novo. Então, eu achei muito tranquilo o sistema de ensino, de forma geral, que ele facilita para o aluno. Isso facilita principalmente para aqueles que querem conciliar o trabalho com os estudos, aqueles que Uhum. precisam trabalhar, né, para se sustentar. Então, isso facilita bastante. Mas em relação às aulas, eu achei muito parecida. É muito expositiva. A maioria dos professores tem o costume de fazer slides, de apresentar os slides, mas eles sempre colocam todo o material da aula dentro de um sistema. Às vezes Uhum. eles disponibilizam outros artigos, algo complementar. Mas, assim, às vezes eles também trazem uma coisa diferente, como um estudo de caso, um debate. Depende Uhum. muito do professor. Então, tem muitos professores que dão ponto extra para quem se disponibiliza a apresentar um artigo, a fazer uma apresentação, a escrever um artigo. Então, tem muito desses professores, mas também tem daqueles que focam mesmo só na prova. Não tem tanto como o mestrado aqui, de forma geral, não é tão acadêmico, eles não têm tanto o incentivo de publicação, de criar artigo para publicar. Mas às vezes eles pedem sim um essay, algo mais simples, onde você coloca sua Uhum. opinião sobre uma certa temática, onde você mesmo pode escolher o tema que você quer discutir para ser, né, ser abordado ali dentro daquele tema geral. Então, eles têm muito disso, né, de dar Uhum. o ponto extra, de não colocar toda a pressão na prova. E outra coisa em relação ao sistema de notas, que como você falou, nos Estados Unidos é em Uhum. letra, né? Aqui Pois é. não, na Itália é até 30. Então, sua nota Uhum. mínima seria 18 para passar, e Uhum. sua nota vai até 30 ou 30 com lode, que é que você se Uhum. superou. Então, não é tão difícil assim. E nas provas, eles são muito abertos, eles não gostam muito de questões de escolha, como a gente está acostumado, principalmente para quem Uhum. estuda para concurso, né? Que a gente está acostumado a Pois marcar é. a resposta certa, a ter aquele pensamento muito fechado, principalmente no direito, que você decora muitas leis. Aqui não. Aqui eles trazem maior você aprender a se justificar, é você dar a sua opinião sobre aquela temática, é você abordar aquele tema da forma que você acha, então é você estar ali aberto à subjetividade, você, né, falar e discorrer sobre o Uhum. assunto. Então tinha provas que eu tinha que escrever assim, uma folha, eu tinha que Uhum. trazer tudo que eu tinha de conhecimento sobre aquela pergunta, porque eram perguntas bem abertas, né? Então é muito isso, né, de testar o aluno. E outra coisa é que a maioria das provas, não no meu caso, porque é um curso em inglês, mas a maioria dos Uhum. cursos em italiano, as provas são orais. Então, eles têm muito estímulo de você, né, responder oralmente, não tanto escrever. Então, tem muitas provas orais. Eu Uhum. fiz só uma, que eu lembre, foi porque, como é um curso em inglês, eles não estimulam tanto. Mas nos cursos em italiano, sim. Acho que Entendi. é, acho que de forma geral isso. E outra coisa que eu acho Uhum. importante também abordar é a questão da diferença de você entrar em um mestrado no Brasil e você entrar em um mestrado no exterior. Porque geralmente você não passa por um processo seletivo no sentido de ter que fazer uma Exatamente. prova. É só basicamente documentação, é carta de motivação, carta de recomendação, currículo. Então, o peso principal do seu application, né? É o currículo, é a carta de motivação. Enquanto no Brasil é praticamente você passar numa prova, depois tem um projeto de pesquisa, tem entrevista, tem prova de títulos. É mais difícil, digamos assim, é um processo seletivo mais demorado, mais complexo, enquanto aqui na Europa, e acredito que nos Estados Unidos também já é algo mais simples. Então, falando da parte de application, né? Antes, eu só vou responder uma pergunta aqui da Ana Kaline, que ela está perguntando: vocês sentiram dificuldade em conseguir um emprego pelo fato dos sistemas jurídicos serem diferentes? Né? Muita gente pergunta essa questão da diferença, né, saúde, desse sistema, né, da diferença do sistema jurídico, né? O que acontece é o seguinte: isso vai variar muito dentro da sua área de atuação, né? Se você vai trabalhar, por exemplo, com litigação, ou se você vai trabalhar numa empresa ou em algum organismo internacional, Sim, isso vai variar muito, tá? Então, assim, quando você vai fazer o mestrado, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o mestrado em Direito nos Estados Unidos, o LLM, você pode fazer, após o curso, o BAR Exam,
que é como se fosse a OAB deles, né? Então, a partir disso, você estaria elegível a trabalhar nos Estados Unidos como advogado. Agora, é lógico que assim, você vai estar concorrendo, né, com advogados americanos que fizeram ali o JD, né, que é o Juris Doctor, que é a law school deles, né? Você vai estar concorrendo com outros internacionais. Então, é super simples você conseguir se inserir no mercado? Não. Mas como também não é no Brasil, né? É lógico que você fora do Brasil, você não tem o seu networking, você está formando o seu networking durante o seu curso. Então, assim, o que eu sempre dou uma dica, né, para as pessoas, né, para a maioria dos meus clientes, né, que eu mentoro, né, para estudar, fazer o LLM no exterior, é exatamente isso, é você tirar o melhor proveito do LLM. Você ir para Claro, eventos, ir para feiras de digo recrutamento, mesmo. você fazer networking, com os professores você ter um contato super, né, próximo, né, porque muitas vezes essas oportunidades vêm dos próprios professores. Então, eu acho que essa pergunta vai depender disso. A questão do sistema jurídico, você aprendendo um outro sistema jurídico, você se adapta a ele, né? E você vai aplicar os seus conhecimentos de acordo. E às vezes até o fato de você vir de um país de civil law até ajuda, né? Porque às vezes você tem clientes, né, por exemplo, desses países, então o fato de você ter o conhecimento dos dois tipos de sistema jurídico ajuda, né? E eu sei que ela também me perguntou, antes da tela live, ela pediu para eu falar um pouquinho da questão do TOEFL também, que a gente vai abordar nessa questão agora da aplicação. Também muita gente pergunta se pode fazer o LLM, né, se pode aplicar para o LLM no último ano da universidade. Pode. É lógico que assim, né, você vai ter que dar outra documentação e tal, mas isso é possível, tá? O LLM em geral, ele tem uma duração média de menos de um ano, né? Então, diferente de outros mestrados, como por exemplo o próprio MBA nos Estados Unidos, que são 18 meses, né? Um pouco menos de 2 anos. O LLM é menos de um ano. É obviamente que vai depender muito de cada universidade, né? Na Europa também é mais ou menos isso, o LLM. Então, é um curso, né, que tem uma duração mais curta. Então, por isso que ele é interessante nesse sentido, porque você não fica muito tempo fora do mercado de trabalho e é um curso super valorizado no mercado de trabalho também. Ele não é tão acadêmico, né, como, por exemplo, no Brasil a gente percebe, né, que o mestrado é muito acadêmico, muito voltado para pesquisa. Isso. O LLM ele não é. Você pode até participar de projetos de pesquisa, você pode publicar artigos, enfim, você pode fazer uma tese no final do seu curso, mas você não é obrigado a isso. Depende muito da universidade também, né? Isso é muito caso a caso, mas em geral você pode escolher, né? E isso é interessante porque você também pode ter oportunidades, né, de externships, de estágios, enfim, várias outras oportunidades até após o seu curso e durante o curso. Obviamente, dependendo do programa de cada universidade, né? Em relação ao LLM também, né, que me perguntam, por exemplo, se você vai aplicar para o LLM, o que você precisa? Né? Quais são os requisitos? E como eu sei que você também é formado em Direito, e né, você fez um application parecido para a RI, então acho que seria legal a gente abordar nesses últimos 10 minutinhos que a gente tem aqui, falar um pouquinho sobre o TOEFL, sobre o IELTS, né, que eu sei que você fez o IELTS, e é só para as pessoas terem ideia de como é que funciona esse processo todo, né? Para o LLM, o que você vai precisar? Se você for para aplicar para os Estados Unidos, você vai precisar do TOEFL. Se for para a Europa, normalmente é o IELTS. Mas eles aceitam, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eles aceitam os dois. Mas há uma preferência, pelo menos a meu ver, pelo que eu tenho visto, né, com meus clientes, é que eles Sim. preferem o TOEFL nos Estados Unidos, né, e o IELTS na Europa. E a partir disso, né, além dessas provas de proficiência na língua inglesa, você precisa ter cartas de recomendação, personal statement, que é exatamente uma carta de motivação, o porquê que você quer fazer o LLM, né, explicar isso. Além disso, às vezes tem essays, né, redações a mais que você tem que produzir por conta disso também. Dependendo da universidade, existem entrevistas. Dependendo da universidade, você tem que Isso. submeter um material a mais, né? Então, em geral, e nos Estados Unidos você tem uma plataforma específica para você aplicar. Na Europa, em geral, você envia diretamente para as universidades, né? Então, isso depende muito de país para país, obviamente, né? Mas o E processo de de universidade. aplicação seria isso. E de universidade para universidade, né? E Isso. questão de bolsas, né, que todo mundo pergunta e tal. Existem possibilidade de bolsas de Merit-Based Scholarship, que são bolsas baseadas no mérito, que a própria faculdade pode fornecer no momento da sua aplicação.
Você pode ter bolsas de instituições terceirizadas, como Fundação Estudar, Instituto Ling, Santander, enfim, entre outros que tem. Você também pode conseguir bolsa através de organizações governamentais no exterior, né? Como a Chevening, como a Orange Tulip, enfim, e outras, né, que existem também, né? Então, essa é uma possibilidade de bolsa para o LLM. E em termos de TOEFL, o que eu poderia dar assim, de dica, né, que as meninas perguntam, façam muitos simulados. O TOEFL é uma prova mega chatinha, mas assim, tem aquela escala de 0 a 120, né? Em geral, para o mestrado em Direito no exterior, você tem que tirar acima de 100. Mas isso também não é algo assim que é obrigatório, isso depende muito de universidade para universidade. Tem universidades que pedem um pouco mais, tem universidades que pedem a nota um pouco abaixo, né? E, em geral, uma nota acima de 100 tá considerada uma nota bacana. Além disso, né, o TOEFL é dividido em 4 partes, né, 4 sessões. Começa pela parte do reading, né, que você vai ter uns textos em que você a prova é toda múltipla escolha, né, então a parte da interpretação de texto, você vai responder, né, com múltipla escolha a sua resposta. A partir daí você tem o listening, que é a mesma coisa, né, múltipla escolha. Você vai ouvir lá e, enfim, vai colocar as suas respostas. Você vai ter um break aí de 10 minutos entre o listening e o speaking. Aí no speaking, essa é a parte que muita gente reclama porque é uma parte chatinha, porque você tem um tempo para você poder responder cada pergunta. Então, uma dica que eu dou para as pessoas é treinar o tempo, né? Não só o tempo da prova como um todo, porque a prova ela é toda cronometrada. Então, assim, às vezes a dificuldade que as pessoas têm não é nem tanto com a prova em si, mas em si em conseguir gerenciar esse tempo, né, e conseguir fazer a prova dentro do tempo estipulado. No speaking tem essa questão do tempo também, porque às vezes a pessoa tem que responder em 45 segundos e tal. Então, às vezes a pessoa fica meio intimidada, né? Então tem que pensar nas respostas, né? Tem que formular. E no writing o que pega muito para as pessoas às vezes, o tempo. As pessoas planejam muito o que escrever e, às vezes, na hora que elas vão fazer né, a prova, vão começar a sua redação e tal, às vezes não tem tempo de terminar. Então, uma dica que eu dou é o seguinte: muito simulado, tem muito material bom na internet, né, que vocês podem fazer. No próprio TOEFL, né, no site do TOEFL, TOEFL IBT, né, você consegue achar muita coisa bacana também. Você pode fazer agora, né, com a pandemia e tal, você pode fazer o TOEFL online, né, em casa, então você não precisa ir no centro, né, para aplicar, né, fazer a tua prova, você pode fazer de casa. E, além disso, o que eu posso dizer é muito exercício. Pratica muito. Não é uma prova que é difícil, impossível, mas é uma prova chata. É uma prova que exige muito exercício, muita repetição e muita preparação. Ela não mede tanto quanto você tem o nível de inglês, mas sim o quão preparado para a prova você está. Então, assim, isso né, do meu lado, assim, em relação ao TOEFL, isso que eu poderia dizer. Agora, Nathalie, fala um pouquinho do Bom, IELTS aí para a turma aí, antes de a gente acabar. bom, não tem. Nessa questão da preparação, realmente não tem tanta diferença. É realmente você estudar para fazer a prova. É você saber responder as questões da prova, porque você não vai ter tempo para estar ali tentando entender como é que a prova funciona. Isso aí você já tem que ir para a prova sabendo. Então, o IELTS, do mesmo jeito, é você fazer muito treino, é você comprar material específico para a prova, é você também treinar o speaking. Então, o que eu fiz quando eu estava estudando foi me juntar com outras pessoas que estavam também estudando para a prova, criar grupos para que a gente pudesse treinar a conversação, né? Treinar o speaking. Então, isso é muito importante. É você fazer um estudo específico para a prova. E você sempre planeje a sua prova com antecedência, comece a estudar o quanto antes. E o IELTS, ele vai até 9, se eu não estou enganada, o Uhum. ponto máximo. Mas a partir de 6,5 que você tira, que é o B2, você já consegue aprovação na maioria das universidades. Só que tem universidades que cobra 7, que cobra 8, vai depender do nível da universidade e vai depender do nível do curso. Muitas universidades também, elas cobram a nota mínima que você tem que Uhum. ter em cada uma das habilidades: speaking, reading, writing e listening. Então, depende. É sempre importante que você olhe com antecedência quais as universidades que você vai aplicar, quais as notas que elas querem, para que você tenha noção, mais ou menos, de como você vai focar o seu estudo. Mas, de forma geral, no mínimo, 6,5 é a nota boa para você
ser aprovado em qualquer universidade. E como a Georgia já falou também, tem sempre essa preferência de que na Europa seria o IELTS, nos Estados Unidos o TOEFL. Só que uma coisa não exclui a outra. Então, se você pretende aplicar para os dois países, para os Estados Unidos ou qualquer país na Europa, não tem problema se você fizer só uma prova. Com certeza você vai encontrar universidades nos dois cantos que aceitem, né, uma ou outra. Acho que é basicamente isso. Tem aqui uma pergunta da Mayara em relação à maior diferença entre o LLM e o Master Degree, que é oferecido pelas universidades europeias. Então, assim, de forma geral, as universidades na Europa também oferecem o LLM, que é o Masters of Law. Só que o LLM é mais como se fosse uma especialização no direito em si, em alguma área do direito. Enquanto o Master é algo mais mestrado, é algo mais, geralmente, de 2 anos, é algo mais acadêmico. Não necessariamente o mestrado vai exigir de você a pesquisa, a publicação. Porém, o mestrado geralmente são 2 anos, enquanto o LLM é só 1 ano. Ele vai focar mais na resolução de casos, por exemplo, numa parte mais prática do direito e daquela temática do direito que você está estudando. Então, eu acho que a diferença, basicamente, seria que o LLM é mais como se fosse uma especialização, até mesmo quando você for tentar reconhecer o seu diploma do Brasil, e o mestrado é mais realmente mestrado mesmo, e aí você vai poder, geralmente, reconhecer no Brasil como mestrado. E nem sempre isso é possível com o LLM. Então, Uma tem coisinha que eu alguma queria coisa a acrescentar em adicionar relação a isso? em relação a essa diferença, né? É porque, assim, o LLM, no exterior, ele é um mestrado, né? Tanto que o nome dele é Master of Laws. A Sim, diferença é, se você for sim, validar, por exemplo, no Brasil, você precisa é. cumprir determinados requisitos, né? Que até mesmo o outro mestrado, né, em Direito, que ela perguntou, né, que são mais acadêmicos, são de 2 anos e tal, você também vai precisar preencher determinados requisitos, né, quando você for fazer a validação no Brasil, que um deles é, por exemplo, você publicar uma tese, você ter uma tese escrita, tudo direitinho. E você mesmo disse, né, que nesse mestrado de 2 anos, não necessariamente você vai ter essa tese. Então, assim, mesmo você fazendo esses 2 anos, se você não tem essa dissertação no final, né, essa defesa de tese no final, você provavelmente não vai conseguir validar o seu Então, não mestrado no vai Brasil. conseguir. Então, assim, os dois são mestrados, a diferença é a forma de que cada um aborda, né? O mestrado só acadêmico, ele é mais voltado para pesquisa, né? Para quem está querendo realmente ir para o mundo acadêmico. O Master of Laws, né? O mestrado em direito, né? O LLM, ele é mais focado na carreira, né? Então, por isso que grandes escritórios incentivam tanto, né? E grandes empresas, enfim, incentivam tanto o advogado Sim. a ter essa formação. Ela é muito bem vista, né? Na área profissional. E na área acadêmica também. Por quê? Porque você também pode desenvolver pesquisa junto com os professores, junto com a própria universidade. Você pode publicar artigos, você pode, né, se engajar em alguma research que tá acontecendo na universidade. Então você também tem esse outro lado acadêmico que muita gente não sabe. Muita gente acha que o LLM é só profissional, mas não, ele também tem essa opção de você aprofundar na parte acadêmica. Só que são estilos diferentes. O LLM, ele é mais curto, porque ele foi elaborado para atender exatamente a demanda daquelas pessoas que não podem ficar muito tempo fora do mercado de trabalho, que querem ter um Claro. mestrado, que querem ter um reconhecimento, mas não podem ficar muito tempo fora do mercado de trabalho. Tanto que tem o LLM Isso. de 2 anos também. Se você for fazer part-time, você vai fazer em 2 anos. Só que o LLM ele é full-time, ou seja, você vai fazer o dia inteiro, você vai ter aula. Só que por isso você consegue fazer em menos de 1 ano. Se você for fazer part-time, você for trabalhar ou for fazer, né, ter uma outra atividade em paralelo ao mestrado, você vai fazer em 2 anos. Então isso vai variar muito de universidade para universidade, né, e Claro. de país para país. Né? É só In- dar essa in- informação porque muita gente Inclusive, confunde. sim, com certeza. Inclusive, até para adicionar, é, aqui na Europa também tem alguns mestrados, sem ser o LLM, mas mestrados em outras Uhum, matérias, que são também de 1 ano. Que você, uhum. no final, você não vai precisar apresentar uma dissertação, mas um artigo. E o nome também é mestrado. Então, tudo vai depender de qual é o seu objetivo depois. Aqui na Europa, ambos são válidos como mestrado. Mas se seu objetivo for voltar para o Brasil, aí é que você tem que ver se você vai precisar revalidar, se você vai
se o LLM ou o mestrado ele atende às exigências do MEC para você poder fazer a revalidação. Porque não é só, eu falei da questão do tempo, Uhum. de ser 1 ano ou 2 anos, mas não é só isso. É a carga horária do curso, é você ter uma dissertação no Exatamente. final, é você ter cumprido alguns requisitos também. Então, isso tudo, se você pretende voltar para o Brasil, é importante que você veja, repense isso antes de você começar o curso. De forma geral, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o LLM vai ser aceito como mestrado. Então, sim, é super possível você adentrar no mercado de trabalho depois e dizer que você, né, é mestre, porque ele vai ser aceito como mestrado. O problema é só se você tiver que revalidar ele no Brasil, né? Eu acho Sem que é dúvida. basicamente isso. E eu tenho uma outra perguntinha aqui, que é do Vitor Hugo. Tudo bem, Vitor? Tá perguntando aqui, Jorge, o Acho LLM que nos Estados travou Unidos, aqui para mim, voltou. voltou Oi. para você? Voltou? Tá me ouvindo, Nathalie? Tá conseguindo me ouvir? Nathalie, tá me ouvindo aí? Oi. Tá Acho me que sim. ouvindo? Voltou? Tô. Então, estamos aqui de volta, então. Oi. Tá O Vitor travando. está perguntando se Sim, o LLM nos Estados sim, Unidos, se ele sim, aceita sim, o mercado europeu também. Essa é uma ótima pergunta, porque muita gente me pergunta isso, né? Eu sou um exemplo disso, né? Porque eu fiz o LLM nos Estados Unidos e hoje em dia eu sim. estou aqui na Holanda. E eu tenho certeza que o fato de eu ter tido o LLM, né, nos Estados Unidos me abriu portas aqui, como por exemplo no TPI, né, no Tribunal Penal Internacional. Eu tenho certeza que eu só consegui essa oportunidade de trabalho lá por conta do meu mestrado, né? E o fato também dos Estados Unidos terem universidades muito fortes e serem referência em ensino, né? Você tem Sim, universidades super bem reconhecidas, né? Então, o fato de você ter esse branding, né, no seu currículo ajuda muito, sim. Não só na Europa, mas acho que em qualquer lugar do mundo que você for, né? Eu acho que se você está numa boa universidade, uma com universidade certeza. reconhecida e tal, ela vai te abrir portas em qualquer lugar do mundo, sem dúvida. É lógico que assim, se você for trabalhar em litigação ou for trabalhar em áreas em que você realmente precisa ter a noção do direito local, é óbvio que é melhor você ter um mestrado no país que você quer morar depois, ou que você queira trabalhar depois, para aumentar suas chances de trabalho dentro da área de litigação, por exemplo. Ou se você, por exemplo, quer fazer o bar exam, depois, né, do LLM nos Estados Unidos, Ah, sim. você, né, o ideal seria que você fizesse o bar e advogasse lá, não fosse, né, não viesse para a Europa, por exemplo. Mas se você tem a ideia de trabalhar em organizações internacionais, em empresas multinacionais, por exemplo, então faz. Eles vão avaliar se você realmente tem um mestrado fora, se você tem a proficiência, né, na língua inglesa, se você tem outras línguas, eles vão avaliar Isso. você como um todo, né? E até mesmo na aplicação das universidades, eles têm uma avaliação muito holística, né? Eles avaliam o candidato como um todo também, né? Então, às vezes, a gente tem muito essa impressão, né, de que tanto o mercado de trabalho quanto as universidades, né, vão avaliar você unicamente pelo seu currículo, pelo aquilo que você fez e tal. E não, é muito mais do que isso, né? Não só voluntariado, mas não só os seus interesses pessoais, não só a nota que você tirou no TOEFL ou no IELTS, não, é você como um todo, né? Então é muito importante a gente Isso. frisar isso, que um curso por si só, ele não vai garantir o seu sucesso profissional. Vai depender muito do que você vai fazer com ele. Se você, durante o seu curso, se Do você que você consegue constrói ao longo do curso. construir exatamente, por exemplo, uma rede networking bacana, às vezes pessoas com faculdades que não são tão reconhecidas assim, mas que elas fizeram networking sólido durante a universidade, essas pessoas às vezes vão ter mais oportunidade de trabalho no pós-curso naquele país do que às vezes pessoas, por exemplo, que fizeram universidades excelentes, mas que não tiveram esse networking ou não se engajaram em nenhuma atividade na universidade, ou não tiveram uma relação mais próxima com os professores, enfim, coisas que você realmente tem que fazer, né, e se dedicar durante o seu curso para você extrair o maior valor, né, dele no seu pós-curso, né? Eu acho que E seria para isso. complementar, isso que você está falando também, e quando você cita curso que você constrói ao longo do curso, não é só nota, não é só você focar em tirar Exatamente. 10 e terminar o seu curso, seja LLM, seja o mestrado, com a nota máxima. Isso não vai fazer tanta diferença se ao longo do curso você não construiu seu networking, você não participou de evento, você não fez nada, né? Você não contribuiu
o seu currículo de alguma forma. Então, é claro que é importante você manter notas boas, óbvio, mas notas não são tudo. Então, você tem que, ao longo do curso, não priorizar suas notas, né? Mas priorizar muito mais o seu currículo que você pode construir e aproveitar todas as oportunidades que a universidade oferece. Porque também não adianta ser a melhor universidade do mundo se você está ali só assistindo aula, se você vai para casa só estudar e você não aproveita, né, o que a universidade tem para lhe oferecer. Então, eu acho que Sem é dúvida. muito de você saber, né, conciliar essa vida acadêmica com as atividades também extracurriculares, porque elas são muito importantes. São, sim, sem dúvida. Eu acho que, né, o valor que você extrai no curso desse vai muito além do currículo, né? Vai muito além da marca, né? Do título, né? Da universidade. Eu acho que é muito mais assim, é uma experiência de vida, né? No final Isso. das contas, você não está pagando só por um curso, ou mesmo que você consiga uma bolsa, né, de 100%, é muito mais do que isso. Você está sendo desafiado, né, em N setores da sua vida que você nunca imaginou. Você está tendo, né, a oportunidade de estudar, seja direito, seja qualquer matéria que você for estudar, numa outra língua. Então, você vai criar vocabulário técnico em outra língua. Você vai ter um network internacional, vai conhecer pessoas do mundo inteiro, Isso. né? Vai ter amigos e conhecidos no mundo inteiro. Isso tem um valor absurdo, porque se você mora num outro país, você vai ter pessoas que você conhece ali, pessoas que podem te indicar, pessoas que podem te recomendar, seja para um trabalho, seja para um curso, seja para coisas do dia a dia, né, que você for enfrentar, né? Então, assim, é muito além de um curso. Isso que eu gosto sempre de frisar, assim, né? Não só para as pessoas que me seguem, mas também para os nossos clientes, enfim, para todo mundo, eu sempre, né, falo sobre isso. E para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho para vocês, gente, que tanto eu quanto a Nathalie, a gente trabalha com isso. Então, se vocês precisarem Sim. de qualquer apoio nessa questão da aplicação, né, a gente faz esse tipo de serviço. Eu, por exemplo, tenho uma empresa chamada LLM Coaching, que ela é voltada, né, para o mestrado em Direito no exterior. Nós somos especializados nisso, porque como eu passei pelo processo, graças a Deus eu fui aprovada em todas as universidades que eu apliquei. Eu apliquei para 8 universidades nos Estados Unidos, boa parte delas com bolsa. Então eu pensei, bom, se essa fórmula deu certo para mim, por que não, né, ajudar outras pessoas que estão buscando o mesmo sonho, o mesmo objetivo de fazer um mestrado no exterior, Com né? certeza. Eu trabalho em parceria com um professor americano chamado Iron. Ele é formado em línguas. Então, nós trabalhamos juntos durante todo o processo de aplicação, né? Nós auxiliamos o cliente desde o início até o final do processo, desde a avaliação de perfil, exercícios de personal insights. Depois disso, a gente faz a seleção das universidades baseadas no perfil do cliente. Após isso, nós adentramos, né, o processo de aplicação em si, direcionado para cada universidade e baseado no que o cliente está querendo buscar, não só no curso, mas no pós-curso também. E nós oferecemos, né, o suporte, o guidance na elaboração do material, na revisão do material e no pós-curso também. Então, assim, se vocês realmente precisarem de algum auxílio, né, durante esse processo, podem falar com a gente. O nosso site é www.llmcoach.com. Tá ali no meu perfil ali, né, no Instagram, vocês podem ver ali, tem o link. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês quiserem perguntar, eu estou à disposição, né? Podem me mandar mensagem no direct. Enfim, vai ser um prazer atender vocês. E é isso, gente. Eu quero agradecer muito, né, a participação de todos vocês aqui hoje. Quero agradecer a Nathalie também. Vou deixar agora ela se despedir também de vocês e falar um pouquinho do trabalho dela. E é isso. Muito obrigada aí por tudo aí de vocês estarem aqui com a gente hoje até essa hora. Tá bom? Bom, Muito obrigada. vou começar agradecendo o convite aqui para conversar Imagina. com vocês. E só para finalizar, eu queria dizer uma coisa, gente. Independente de para onde vocês escolham, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, todos os dois cantos é válido, tá? A experiência vai ser incrível e tudo vai depender de como você vai seguir nessa vida. Então, assim, não existe o melhor, não Não existe é melhor ir para a existe. Europa Com ou melhor ir certeza. para os Estados Unidos. Tudo vai depender do que você está buscando, de qual estilo de vida que você quer levar, de qual universidade é melhor para você, qual é o seu perfil, qual é o seu objetivo. Então, é toda esse autoconhecimento que você tem que ter antes de você se aplicar. Então, às vezes você pode muito pensar que eu quero porque quero ir para os Estados Unidos,
mas às vezes talvez os Estados Unidos não seja o melhor, o adequado para você, e talvez a Europa seja. Então, não existe o certo e o errado, existe aquele que se adequa ao seu perfil, tá? E qualquer um dos dois que você decida aí, com certeza a experiência vai ser incrível e vale a pena. Então, gente, estudar no exterior não é só para quem quer construir uma carreira internacional, mas é questão de você trazer esse desenvolvimento pessoal para você, você construir o seu currículo, você construir o seu networking, você ter experiências diversas, você sair um pouco dessa zona de conforto. E isso é que é o válido, isso que você vai levar para o resto da vida. Então, mesmo que você pense em trabalhar no Brasil, em advogar no Brasil, você fazer um LLM, você fazer um mestrado fora, com certeza vai agregar muito mais ao seu currículo e vai lhe trazer mais competitividade dentro do mercado de trabalho. Então, foquem em ter uma experiência fora e é isso que eu indico, né? Então, se Sem dúvida. precisarem também de auxílio, seja para mestrado, seja para participar de evento, seja para aconselhamento de de qual caminho seguir, eu também faço isso lá no Estudando no Exterior. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem saber mais sobre os meus serviços, basta entrar em contato. Também, dúvidas diversas, basta entrar em contato. Estou sempre disponível também pelos directs. E, bom, acho que é basicamente isso. Obrigada a todos que nos escutaram, ainda mais que hoje é sábado, né? Então, Pois obrigada a é. vocês por estarem aí, tirando um pouquinho do tempo livre para estar escutando a gente. Eu espero que tenha servido para tirar todas as dúvidas e para trazer esclarecimentos. E, bom, é isso. Obrigada, Pois é. pessoal. Muito obrigada, Nathalie, mais uma vez aí pela sua participação, pela sua disponibilidade. Adorei conversar com você. Foi um Igualmente. prazer, tá? E realmente espero que a gente possa ter trazido um pouquinho, né, da nossa visão, né, sobre Europa e Estados Unidos. Como você bem disse, né, não existe nenhum melhor que o outro. Existe, né, o que vale para você, de acordo com seus objetivos. Tenho certeza que qualquer um dos destinos que você escolher, seja para morar fora, Com seja para certeza. estudar, para trabalhar, você vai ter uma excelente experiência. E para o que vocês precisarem da gente para isso, podem contar com a gente, tá bom? Foi um prazer aí estar E com aí? vocês. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, pelas perguntas, pelo apoio. E seguem aqui a Nathalie, dá uma, né, para mim também, se vocês quiserem Pegue seguir as a duas. LLM Coaching, exatamente, a gente vai estar aqui disponível para ajudar vocês no que a gente puder, tá bom? Um ótimo Valeu. sábado para todos aí e nos vemos na próxima live, se Deus quiser. Até a próxima. Tá Tchau, bom? tchau. Tchau, tchau.